Bom dia, terceiro médio. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós temos correção de exercícios, né? Então vamos lá. Temos correção das páginas 56 e 57, 59 até 64. Vamos lá? Então vamos lá. LIP, página 56. Primeiro exercício. Sobre os movimentos vegetais, marque verdadeiro ou falso. Letra A. Os tropismos resultam de movimentos de crescimento em virtude de estímulos do ambiente. Verdadeiro. B. O crescimento da raiz de uma semente em direção ao solo é um exemplo de tropismo positivo. Verdadeiro. C. O crescimento do caule dos ramos de uma planta adulta é um exemplo de tropismo negativo, já que o seu crescimento é estimulado apenas pela gravidade. Falso. D. O contato com superfícies também pode ser considerado um tipo de tropismo, denominado tigmotropismo. Falso. Letra E. Os tropismos são muito importantes para a sobrevivência das plantas por possibilitar que busquem melhores condições de absorver luz para a germinação de sementes e absorção de água e exposição das flores para a reprodução. Verdadeiro. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Questão número 2. Em um experimento, uma semente foi plantada em um vaso colocado na posição horizontal. Esse vaso foi mantido em um local com iluminação e a planta cresceu normalmente, desenvolvendo inicialmente a raiz e o caule a partir da semente. Letra A. Que tipo de gravitropismo ocorreu no caule e na raiz? No caule ocorreu gravitropismo negativo e na raiz, gravitropismo positivo. Letra B. Que mecanismo fisiológico está associado ao crescimento da raiz e do caule? A redistribuição aí das auxinas na planta, né, que são deslocadas pela ação da gravidade e se acumulam na superfície inferior da planta, estimulando o crescimento do caule para cima e o da raiz para baixo. Terceiro exercício. Quando um caule é iluminado unilateralmente, ele apresenta fototropismo positivo devido ao acúmulo de auxinas que provoca aumento da letra A, de extensão celular no lado não iluminado. Quarto exercício. Uma das plantas mais famosas por executar movimentos é o girassol. Sobre esse assunto, responda as questões. Letra A. Identifique o nome desse tropismo e a fonte de estímulo para a movimentação do girassol. Fototropismo e o estímulo é a luz solar. Letra B. Explique de que maneira a auxina atua para que ocorra o movimento do girassol. Então vamos lá. Durante o dia, na presença aí dos raios solares, a auxina se acumula nas regiões da planta sem incidência direta de luz solar, o que faz com que as células do lado não iluminado se alonguem mais, direcionando a planta para a luz. Quinto exercício. O crescimento em direção à luz se deve à ação de um hormônio produzido na porção apical dos vegetais. A denominação desse processo de crescimento e o hormônio envolvido são, respectivamente, letra E, fototropismo, e o hormônio é a auxina. Sexto exercício. Sabendo-se que os movimentos dos vegetais correspondem à ação de hormônios, de fatores ambientais, de substâncias químicas e de choques mecânicos, observe as informações abaixo sobre esses movimentos, relacionando-os às plantas 1 e 2. Então, nós temos aí as imagens e um pequeno texto falando dos movimentos dos vegetais.
Os movimentos que ocorrem nas plantas 1 e 2 são, respectivamente, letra C. Número 1 é o fototropismo e o número 2, gravitropismo. Então, é a letra C. Agora, nós vamos fazer a correção da hora de estudo, que começa na página 59 e vai até a 64. Mas eu selecionei alguns exercícios apenas. Então, nós vamos corrigir somente aqueles que estão selecionados no roteiro de estudos de vocês. Então, vamos lá. Primeiro vai ser o exercício 2. Estima-se que cerca de 90% da água transpirada por uma planta é perdida através dos estômatos, sendo a transpiração estomática o principal mecanismo de perda de água pela planta. Sobre esse mecanismo, é incorreto afirmar que, letra C, fatores como a intensidade luminosa e a concentração de gás carbônico nas folhas não têm influência na abertura e fechamento dos estômatos. Esta está incorreta, porque eles influenciam e muito. Então, a letra C é para assinalar. Exercício 3. Sobre o processo de transpiração dos vegetais, foram feitas as 5 afirmações seguintes. Então, nós temos aqui várias afirmações. As corretas são todas elas. 1, 2, 3, 4 e 5. Todas estão corretas. Então, vocês vão assinalar letra E. Não vou comentar cada uma delas, porque se tivesse alguma incorreta, nós iríamos comentar para vocês perceberem onde estava o erro. Mas como todas estão certas, dispensam comentários. Questão número 6. Nas angiospermas, a condução da seiva bruta, água e sais minerais, ocorre nas raízes até as folhas, as quais podem estar situadas dezenas de metros acima do nível do solo. Nesse transporte estão envolvidos, letra A, elementos do xilema, no interior dos quais as moléculas de água se mantêm unidas por forças de coesão. Exercício número 8. Leia o texto a seguir. Então, nós temos aqui um pequeno texto e temos a imagem aí da árvore com um anel no seu caule. Assinale a alternativa que representa corretamente o parecer do perito quanto à morte da árvore com a retirada da casca. É a letra A. Interrompeu o fluxo de seiva elaborada das folhas em direção às raízes, expondo o xilema. Exercício número 13. Os hormônios vegetais ou fitormônios regulam o crescimento, o desenvolvimento e o metabolismo vegetal. Relacione os hormônios com as respectivas funções. Então, vamos lá. A auxina controla os tropismos, estimula o desenvolvimento de raízes adventícias em caules, permite em algumas espécies a formação de frutos partenocárpicos e inibe a atividade das gemas laterais. A letra B, etileno, promove o amadurecimento dos frutos e atua na queda das folhas e flores velhas. Lembrando que o etileno é um hormônio gasoso. Letra C, giberelina, atua no crescimento de caules e folhas, estimula as divisões celulares e o alongamento celular, induz a quebra da dormência e germinação das sementes, bem como estimula a produção de flores e frutos. E, por fim, letra D,
ácido abscísico. Induz o fechamento dos estômatos em resposta à diminuição de água e inibe o crescimento das plantas, induzindo também a dormência de gemas e sementes. Portanto, a relação correta é a da letra A. Questão número 14. O etileno é um hormônio vegetal gasoso e incolor, produzido nas folhas, nos tecidos em fase de envelhecimento e nos frutos, nos quais determinam o amadurecimento e a queda. Que relação pode ser feita entre a ação do etileno e o hábito, bastante comum, de embrulhar em jornal os frutos verdes, colhidos precocemente, para que amadureçam mais rapidamente? Então, vamos lá. Como é uma substância gasosa, né? Nós já tínhamos comentado isso anteriormente, o etileno se difunde pelos espaços intercelulares e é eliminado no ambiente. Estando os frutos embrulhados em jornal, ocorre um acúmulo de etileno ao redor deles, acelerando o seu amadurecimento. Questão número 17. O professor chamou a atenção dos alunos para o fato de que todos os ipês roxos existentes nas imediações da escola floresceram quase que ao mesmo tempo, no início do inverno. Por outro lado, os ipês amarelos existentes na mesma área também floresceram quase que ao mesmo tempo, porém já próximo ao final do inverno. Uma possível explicação para esse fato é que os ipês roxos e ipês amarelos apresentam, letra C, fotoperiodismos diferentes e provavelmente são de espécies diferentes. Questão número 19. Os organismos vegetais são altamente diversificados e apresentam variações na estrutura e na fisiologia, conforme sua história evolutiva e a necessidade de adaptação ao ambiente. Em relação às plantas, é certo que vocês vão assinalar o 00, embora não possuam frutos, as gimnospermas produzem sementes. Vocês vão assinalar o 22, entre as adaptações aos ambientes áridos, podemos encontrar folhas modificadas em espinhos, fechamento dos estômatos nas horas mais quentes do dia e o acúmulo de água no caule e nas raízes. O 33, tropismos são movimentos de crescimento da planta em função de um estímulo, a exemplo do contato de algum objeto, como as gavinhas de trepadeiras. E o 44, as auxinas são hormônios que participam dos processos fisiológicos dos vegetais, como regulação do crescimento. Então, a única que vocês não vão assinalar é a 11, que está dizendo assim: as angiospermas incluem plantas com flores e sem flores. Só de ler até aí nós já percebemos o erro. Todas as angiospermas possuem flores. Algumas podem desenvolver frutos também, mas flor todas elas possuem. Então aí está o erro, certo? Prontinho. Terminamos aqui a nossa correção, né? Então, qualquer dúvida, a gente se fala nas aulas ao vivo, ou então vocês me mandam mensagem, aí eu respondo rapidinho e a gente vai conversando. Ok, pessoal? Grande beijo para vocês, até a próxima aula.